Pessoal dos nonos anos, tudo bem? Essa é a segunda parte do nosso vídeo a respeito das 4 fases da Revolução Industrial. No vídeo anterior, nós vimos as 3 primeiras fases. Nesse vídeo, nós vamos ver a quarta fase. Nós vamos descobrir o que é a expectativa do momento, que é a indústria 4.0. Qual é o segredo dela? A inteligência artificial. Máquinas que pensam como nós, que conseguem fazer coisas incríveis. Então prestem atenção na narração. Lembrando que, mais uma vez, essa aula está disponível a todos vocês lá no nosso portal acadêmico com o material que está lá à disposição de todos vocês. Ok? Muita atenção nesse momento e escrevam aí embaixo para mim. Eu quero ver os comentários de todos vocês. Olá, pessoal! Estamos aqui na segunda parte da nossa aula sobre história e evolução da Revolução Industrial. Como foi a última aula? Conseguiram entender? Estou aguardando os comentários e as opiniões de vocês aqui nesse vídeo também. Relembrando rapidamente aquilo que nós vimos na nossa última aula, então. A Revolução Industrial, ela começou lá no final do século XVIII, com a invenção da máquina a vapor por James Watt, um grande inventor britânico. E com base nessa máquina, transformou-se a manufatura na maquinofatura. Aquilo que era produzido manualmente passou a ser produzido por essas máquinas movidas a vapor. Essa revolução industrial aumentou muito e se expandiu rapidamente, e depois, com a invenção da linha de montagem por Henry Ford nos Estados Unidos, ela se universalizou. A Revolução Industrial já passou por 3 fases. A primeira, a Revolução da Máquina a Vapor. A segunda, da eletricidade no final do século XIX e começo do XX. E a terceira, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a invenção do computador e da internet. Explicando isso tudo de uma forma bem simples, a internet das coisas é o modo como os objetos estão conectando-se entre si e com o usuário, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Isso significa que no futuro a gente não vai mais precisar pegar na direção de um automóvel. O carro vai se autodirigir através de comandos de voz. Isso é a internet das coisas. Nós vamos poder ligar a luz de nossas residências, a cafeteira vai preparar o café automaticamente quando nós os comandarmos à distância com o uso dos celulares. Isso vai fazer com que a vida se transforme muito mais radicalmente do que já acontece hoje. E Big Data, que é um termo da tecnologia da informação, trata dos grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e armazenados. Ou seja, Big Data trabalha com aqueles 3 Vs: a velocidade, o volume e a variedade de informação que circula por todos os lugares. Isso, obviamente, nos leva ao cloud computing, a computação na nuvem, onde todas as informações hoje se encontram. E, claro, que o carro-chefe dessa grande modificação da indústria 4.0 é a inteligência artificial. Como eu disse antes, as máquinas constroem outras máquinas. Tudo que é preciso é uma programação eficiente e inteligente. E a partir daí, a máquina replica esse conhecimento, o melhora. Hoje, inclusive, nós já conseguimos conversar com os nossos celulares, não é verdade? O Windows tem a Cortana, nós temos também a Siri do iPhone e nós temos a Bia do banco. São exemplos claros de inteligência artificial. Resumindo isso de uma forma ainda mais simples, a inteligência artificial é a área da pesquisa e da ciência da computação que utiliza algoritmos, ou seja, programas matemáticos, que simulam o comportamento e as decisões humanas. Os chips e os circuitos passam a funcionar como as conexões neurocerebrais. Eles se comunicam entre si, eles tomam decisões e a máquina, de certa forma, passa a pensar, não como nós, mas muito parecido conosco. Isso é a inteligência artificial.
E isso é uma grande característica da quarta revolução industrial. Ficou claro isso para vocês, galera? Resumo tudo pela última vez. A Revolução Industrial já passou por 4 fases. A primeira do século XVIII, iniciando-se lá por volta de 1780, com a mecanização, as manufaturas transformaram-se em maquinofaturas e a força a vapor foi a energia principal deste momento. A segunda revolução industrial foi aquela da produção em larga escala com as linhas de montagem, que começa lá nos Estados Unidos nas empresas de Henry Ford em Detroit. Isso aconteceu entre 1870 e um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A terceira revolução industrial é aquela da internet, dos aparelhos eletrônicos, dos computadores, dos microprocessadores. Começa logo depois da Segunda Guerra Mundial e vem até a nossa época. E hoje está começando a quarta revolução industrial, gente, a indústria 4.0, dos sistemas artificiais e cibernéticos, da internet das coisas, das redes lógicas, da inteligência artificial. E, obviamente, esse processo não vai parar. Quem sabe no futuro nós tenhamos uma indústria 5.0. Como será que ela vai ser? Que loucura, né, galera? Quarta fase da Revolução Industrial, a inteligência artificial. As máquinas estão começando lentamente a pensar como nós. É óbvio que esse processo é um processo extremamente longo e demorado. Nós não vamos ver nada como nos filmes, máquinas voltando no tempo, máquinas tomando conta da humanidade e iniciando uma guerra com os homens. Pelo menos assim a gente espera que isso não aconteça. E com certeza o futuro vai trazer ainda muito mais novidades para todos nós. Né, Delinha? O que tu achou dessa aula? Gostou? Ela disse que adorou. E vocês? Escrevam aí para o professor, eu quero ler o que vocês comentam. Um abraço, gurizada. Até a próxima!